Bom dia, estamos de volta hoje. Bom dia, Raimunda, bom dia, Maria Pereira, Rosinha, muito obrigado pela presença, Paula. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? E aí? Hoje nós vamos falar sobre um assunto. Essa semana eu vi um debate sobre ciência e religião. Alguns acreditam que ciência e religião não tem nada a ver e hoje eu quero te provar que a ciência e a religião andam junto para tudo. Ontem, na live de ontem, quem não viu, está gravada lá no YouTube, a missão do casamento. Na live de ontem nós falamos sobre três coisas que sustentam o casamento: Deus, sexo e dinheiro. Quando eu coloco essas três coisas juntas, a maioria das pessoas me criticam, a maioria ficam até nervosa, né? Como é que pode? É o que sustenta um casamento, meus filhos, é o que sustenta a vida. Ei, eu vou te contar uma coisa: sem Deus, sexo e dinheiro, você não vive, você vegeta. Se você for uma pessoa normal, se você for uma pessoa normal, saudável, principalmente se você é cristão, você precisa de Deus, você precisa de sexo, você precisa de dinheiro. Três coisas que levam qualquer casamento ao fracasso, qualquer pessoa ao fracasso. Quando uma delas falha, as três caem. Você pode ter certeza. E hoje a gente vai falar um pouquinho, para comprovar isso, nós vamos falar um pouquinho, usar a Bíblia. Nós vamos usar a Bíblia e vamos usar a ciência também para mostrar um pouco sobre isso. Então sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai ver essa live gravada, eu estou ao vivo, meio-dia. Geralmente, 2, 3 vezes por semana eu entro aqui meio-dia, aqui no TikTok e aqui no YouTube, para falar com você, para conversar com você, para contar para você alguma coisa e te ajudar a fazer um casamento melhor, ter uma vida mais próspera. Eu não sei qual é o teu problema. Não sai dessa live não. Se o seu problema for dinheiro, se o seu problema for espiritual ou se o seu problema for casamento, fica comigo, me segue, compartilha, manda essa live para mais gente. Se você conhecer alguém que tem problema de dinheiro, tem problema de finanças, tem problema espirituais, bora aí que a gente vai conversar sobre isso. Se você está por aqui, provavelmente a sua vida tem um desses problemas. Qual o problema? Espiritual, relacionamento, né? Emocional, casamento e dinheiro, ok? Três coisas que são base para qualquer vida, para qualquer ser humano. Hoje em dia, falando de casamento, virou um campo minado. Conta bancária está mais seca do que deserto. A gente trabalha, o dinheiro não dá para nada. A gente quase não consegue pagar o compromisso, pagar as contas da gente, né? A gente acaba não conseguindo nem nos manter direito. E às vezes isso afeta a nossa espiritualidade. A gente começa a achar que Deus não está com a gente começa a ter dúvidas sobre Deus na nossa vida e a nossa fé acaba ficando em stand-by. Na verdade, muita gente quer uma pílula mágica, uma receita de um bolo pré-pronta ou um conselho. Eu ouço muito aqui, sempre que alguém me procura, eles falam assim: pastor, meu casamento está assim, 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 a minha vida está isso, me dá um conselho. Como se um conselho resolvesse. Hoje eu vou dar um conselho mais aprofundado para você. Eu vou te dizer que existe um remédio que, se você tomar, sem você comprar curso, sem ler livro, sem nada, com atitudes básicas do dia a dia, se você fizer, vai te ajudar muito. O problema é que você tem medo ou não acredita nesse remédio. Eu vou te dar um remédio hoje, e esse remédio é quando você alia a ciência e a religião. Exatamente. Entenda uma coisa: a Bíblia, aqui dentro, nós temos a teologia, que é o estudo de Deus, nós temos a psicologia, que é algo para a nossa mente, até porque em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 23, diz o seguinte: nós sejamos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito. Não manda você só alimentar o teu espírito. Aqui não é só coisas de Deus, meu filho. Aqui tem coisas de relacionamento, aqui tem coisas de negócio,
aqui fala sobre filhos, sobre esposa, aqui fala sobre sexo no casamento, como fazer, como agir, aqui fala de prazeres também. Aqui fala de tudo um pouco. Aqui tem ciência, aqui tem psicologia, aqui tem filosofia, para você entender quem é você, de onde você veio. Tanto que a palavra diz que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí depois, quando Pedro pergunta onde está o reino de Deus, Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. E para mim conhecer, para mim saber que o reino de Deus está dentro de mim, eu preciso ter autoconhecimento. E o autoconhecimento, quem te ajuda, a ciência que te ajuda a ter autoconhecimento para fugir da aparência do mal, para identificar o que é a aparência do mal, é a filosofia. Aqui tem neurociência, para que você entenda padrões de comportamento, coisas que estão na tua cabeça, princípios que estão aí dentro, que dificilmente você vai tirar sem ter o conhecimento certo. Gente, eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Conhece a Bíblia de capa a capa, de ponta a ponta, sabe versículo de cor e a vida está destruída, a vida está fracassada, sem dinheiro. Às vezes, num casamento fracassado, marido traindo, a esposa traindo, filhos nas drogas, abandonado. E lê a Bíblia e conhece a Bíblia. Ei, aqui está a resposta. Você quer que o teu casamento fique melhor? Na Bíblia tem como. Aqui ensina. Você quer que as suas finanças melhorem? A Bíblia ensina. Você quer ter uma amizade, identificar qual amizade ter? A Bíblia ensina. Você quer ter prazer na cama com o teu marido? A Bíblia ensina. Sim, tem um livro aqui inteirinho que fala só sobre questões sexuais de homem e mulher casado. Esse livro chama Cantares. É que o religioso diz que esse livro, ele também é espiritual. Diz que lá quando fala de esposa, está falando da igreja. Quando fala de esposo, está falando de Jesus. Mentira. Está falando de esposa, marido, mulher, esposa. É disso que está falando. Então aqui tem a solução para tudo. Nós vamos pegar hoje as duas coisas, ciência e religião. Nós vamos imaginar... Eu vou usar a parte da ciência, um farmacêutico e psicólogo, talvez você não conhece, depois digita aí no Google, chamado Émile Coué. É um francês, um farmacêutico que viveu na França lá nos anos 10, 1900, nasceu em 1900 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, faleceu em 1900 e pouco. Mais ou menos em 1910, ele criou uma estratégia e curou muita gente. E eu vou te contar a estratégia que ele usou, que pode curar o teu casamento, pode curar as tuas finanças, pode fazer você ganhar mais dinheiro. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer ter um relacionamento que você possa confiar, se você quer ter um casamento na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, e até que a morte vos separe, na riqueza e na pobreza, fica aqui até o final. Dê tap-tap na tela, ajuda a mandar essa live para mais alguém, me ajuda aí. Se você, o que eu vou te dar aqui hoje, talvez numa sessão de terapia, que você pagasse 200, 300 reais numa sessão de terapia, você vai aprender hoje aqui de graça. Mas eu quero um pagamento. Eu quero que você dê tap-tap na tela, eu quero que você pega o aviãozinho, manda para mais 3 pessoas, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque ele vai te ajudar. E vai ajudar muita gente. Talvez você não tenha problema financeiro, talvez você não tenha problema no teu casamento, talvez você não tenha problema espiritual, talvez você ora, o céu desce, talvez você sente a presença de Deus, mas de repente tem alguém que precisa. Então pega o aviãozinho, manda para 3 pessoas, que hoje nós vamos comparar a técnica de Émile Coué com a Bíblia, com a palavra de Deus. As duas não é diferente, são iguais, a ciência e a Bíblia. Aqui dentro tem muita ciência, tem gente que fala que não. Há pessoas que chamam esse livro de um livro de ficção. Há pessoas que chamam esse livro de conto da carochinha. Gente, a Bíblia é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã, já dizia o Billy Graham. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo que eu preciso. Ah, pastor, você só lê a Bíblia? Não, vou te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o tanto de livro que eu leio, ó. Dá uma olhada, ó, 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 ó o tanto. Ah, acha que tem pouco? Olha aqui, ó, ó, ó. Tudo, mais de 600 livros, tem mais aqui, ó. Olha, ó o tanto. Eu leio todos os livros, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já li mais de 600 livros. Tudo de bom que tem nos livros está aqui.
O problema é que talvez você olhe isso aqui com olho espiritual, só querendo ir para o céu. Não, aqui além de te ensinar a ir para o céu, a Bíblia te ensina a viver na terra, a caminhar na terra, a experimentar o reino de Deus aqui na terra. Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia não é só para te levar no céu? Ela não te ensina só as coisas santas, as coisas de Deus. Ela te ensina a você trabalhar a tua mente, ela trata o teu emocional, ela cura a tua alma, ela melhora o teu espírito para estar conectado com Deus, mas cura a tua alma, ela alimenta o teu corpo, ela alimenta o nosso mundo, ela ensina os prazeres da vida, o que nós devemos ter, o que nós não devemos, o que nós devemos procurar, o que não. Está tudo aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E pasme, tanto a ciência quanto a religião, ela se complementa. Émile Coué foi um psicólogo e um farmacêutico, e ele, lá da França, e ele criou um método chamado método Coué. Esse método era o método da autossugestão consciente, usado hoje em muitos psicólogos, usado hoje muito na lei da atração, e ele é 100% bíblico. E ele nem era, ele era ateu, não tem nenhum registro que ele lia a Bíblia ou que ele sabia de tudo. Coué, ele viveu no ano de ele nasceu em 1857 e morreu em 1926. Foi um psicólogo que desenvolveu esse método de psicoterapia focado no poder da autossugestão. Ele promovia a cura e o bem-estar das pessoas com palavras e remédio, claro. A essência do método Coué é muito simples, ela é baseada em 2 princípios centrais. Se você pode pensar em uma coisa de cada vez, quando você se concentra em um pensamento, esse pensamento tende a se tornar a realidade, pois o corpo transforma a ação quando está no domínio. Vou dar um exemplo para você. Qual é a única coisa que está sabotando a tua vida? Seu bolso ou sua paz? Vamos dizer, pensa hoje num problema. O que ele fazia quando ele ia dar remédio? Ele, além de dar o remédio para as pessoas, ele observou o seguinte: quando ele dava o remédio para as pessoas e não falava nada, a maioria das pessoas voltava para pedir mais remédio. Era tipo assim, ele fez um teste, ele ficou por anos, ele entregava o remédio para as pessoas na farmácia e as pessoas iam e voltavam para comprar mais remédio no mês seguinte com a mesma doença. E aí ele teve uma ideia. Ele começou, além de entregar o remédio, ele falava algumas coisas para a pessoa. E aí a pessoa ia para casa. Essa só voltava para agradecer, dizendo que tinha sido curada. Ou seja, o poder das palavras junto com o remédio. Chama-se sugestão na ciência. Você pode estar se auto-sabotando, chamando a vida miserável que você tem de destino. Ei, eu vou te contar uma coisa. Para quem não me conhece, eu sou o menos provável para estar aqui hoje para você. Eu sou, acho que uma das poucas pessoas que não teria a menor condição de estar falando hoje sobre casamento, sobre igreja, falando sobre religião, falando sobre dinheiro, falando sobre essas coisas. Eu errei demais na minha vida. Para começo de conversa, eu sempre conto essa história nos meus vídeos, que é para quem está chegando agora entender. Eu sou ex-morador de rua, eu não tive pai. O meu pai recusou, meu pai teve uma experiência com a minha mãe, meio que, digamos, com a gravidez indesejada, e quando a minha mãe ficou grávida, ela foi expulsa de casa, na época ela tinha 16 anos, ela foi expulsa de casa, jogada na rua, e foi jogada num prostíbulo, e ali ela viveu um tempo. Quando a barriga cresceu, ela foi para a rua. Eu nasci nas ruas. Só um minutinho que eu vou... Ô, Tatá, tem alguém aí na sala? Ô, Isaac, pega para mim o carregador, porque a bateria do meu celular aqui já deu pipe. E ela foi jogada nas ruas. E eu nasci nas ruas. Eu vivi a minha vida infância no lixão, comendo lixo. Um tempo depois eu morava nas ruas, eu saí de lá, eu já era adulto, eu já tinha quase 20 anos. Não conheci pai, minha mãe foi embora, depois de um tempo ela voltou, depois foi embora de novo, e assim foi a minha vida. Qual é a chance de um homem como eu ter uma família hoje? Sou casado há 34 anos, tenho 16 filhos e estou aqui ensinando você sobre casamento, sobre finanças. Já fali um monte de vezes e estou aqui hoje te ensinando sobre casamento. Eu era o menos capacitado para estar aqui. Mas a palavra de Deus
ela é capaz de restaurar vidas. Ela vai restaurar o teu casamento, ela vai restaurar o teu dinheiro, ela vai restaurar as tuas finanças e vai restaurar o poder de Deus na tua vida. Mas você precisa entender, você precisa ter estratégias. Não é simplesmente orar. A palavra diz que oração é orar com ação, é orar e vigiar. Orar é espiritual, vigiar é humano, é você que tem que vigiar, é você que tem que perceber, é você que tem que estar correndo atrás. É possível a tua vida mudar? Sim, é. Deixa eu mexer aqui no celular, porque está sem bateria. Deixa eu colocar aqui para você. Pronto, 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 pronto. Então vamos lá. Vamos pegar o método Coué. Ele definiu que a imaginação domina a força de vontade. É mais ou menos assim, você quer prosperar, mas você só pensa em pobreza. Você quer amar, mas fica imaginando traição, fica preocupado quando você vê um vídeo do padre, né, que pegou, inclusive, eu estava ouvindo agora mesmo uma música aqui no Instagram que o cara fez, que personal agora não tem mais paz, porque se vai para academia tem o personal, se vai para a igreja tem o padre ou o pastor, se vai para a rua tem o mendigo, ou seja, as pessoas mesmo que em tom de brincadeira, ninguém confia mais em ninguém. A maioria das pessoas fala para mim que não, que casamento não dá mais certo. Tem gente que tem a capacidade de dizer que casamento não é para ser feliz. Ei, se eu não for feliz no meu casamento, eu separo. O meu casamento é para mim ser feliz, porque vou te fazer uma pergunta. Para que serve o teu casamento? A não ser que... Vamos lá, mulheres, respondem para mim no comentário. Para que serve o teu casamento? Para poder pagar a conta? Você não trabalha? Você não tem dinheiro? Você não tem competência para se manter? Porque eu acredito que tenha. Eu acredito que você tenha. Para que serve? Você já se perguntou alguma vez na vida por que você está casado ou casada? O que você ganha de ser casado? Porque tem uma frase que diz assim, a vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Não. A minha vida de solteiro era ruim. A minha vida de casado, cara, é a melhor vida que eu tenho. Eu casaria 1000 vezes com a pastora Lila novamente e eu não quero de maneira nenhuma separar. Ei, mas esse celularzinho aqui tá difícil para colocar ele parado aqui. O que eu quero te perguntar com isso? Como que tá a sua vida de casado? Sua vida financeira, como é que ela tá? Tá boa? Tá mais ou menos? Você queria alguma coisa? Entenda uma coisa. Casamento é para você ser feliz. E você é para ter o básico. Você não tem que viver na miséria. O problema é que a tua mente... Antes, entenda uma coisa. Antes de fazer qualquer coisa, primeiro é na mente. Vou dar um exemplo. O engenheiro quer fazer um prédio. Primeira coisa, o dono do prédio precisa pensar no prédio. Ele precisa imaginar o prédio primeiro. O engenheiro primeiro vai imaginando e vai fazendo o projeto e demora às vezes anos entre projeto e execução. Você concorda comigo? Como que você está pensando o teu casamento? Qual parte do dia que você para pensar sobre a tua vida, sobre os teus projetos, sobre o teu futuro, sobre como melhorar a tua vida financeira, como melhorar o teu casamento? Não é reclamar. Não é ficar imaginando que nós estamos em crise. Ei, deixa eu te contar uma coisa para você. Eu vivi da ditadura, eu peguei os presidentes da ditadura e todos os presidentes democráticos. E por mais que você fala para mim que hoje está ruim. O ano passado estava ruim. Anos 80 foi ruim, anos 60 foi ruim, anos 70 foi ruim, anos 80 teve coisa ruim, anos 90 teve crise, 2000 teve crise, 2010 teve crise, 2020 teve crise, agora vai ter crise, 2030 vai ter crise, nunca vai estar bom. Tá bom para você? Se você me pedir uma crise em todos os governos, eu te mostro. Ei, tem gente que fala que nós já fomos, nós vamos virar Venezuela, nós já fomos Venezuela. Você esqueceu dos anos 80 que a inflação era 100% ao mês, 80%, 90% ao mês? Você esqueceu disso? Ah, pastor, você está aqui defendendo político? Não, eu quero que se dane. Eu não dependo de político para viver. Eu tenho 16 filhos, nunca recebi Bolsa Família na minha vida. Nunca recebi nada, ajuda de governo. Pelo contrário, eu uso sim, eu uso SUS, eu uso escola pública, isso eu uso.
Então eu posso dizer que eu dependo, mas depender de bolsa, de trabalho, de comida, nunca. Eu nunca, 10 anos de ministério, eu nunca recebi salário de igreja. Nada de igreja. Porque tudo começa na tua mente. E a Bíblia diz isso. Como entender, como unir a psicologia do século XX com a sabedoria de milênios? Porque a Bíblia é o livro mais antigo do mundo. Fica aqui o porquê. Vai doer. Mas eu quero te chamar para você entender. Hoje eu vou te explicar que você tem a capacidade de ter o melhor casamento do mundo, igual o meu. O dia que eu entendi isso, você vai falar, pastor, toda a vida seu casamento foi assim? Não. Até 20 anos de casado. Eu fiquei 20 anos de casado porque eu tinha um monte de filho. Eu tinha muito filho, não era vantagem nem para minha mulher, nem para mim separar. A gente só estava esperando os filhos crescer para a gente largar. A gente vivia uma vida de cão. É sério. Teve coisas boas? Teve. Mas chegou um ponto que ficou insuportável. A gente não separou porque, literalmente, eu tinha filho demais e se ficasse a metade com ela, ela estava ferrada. Se ficasse a metade comigo, eu também estava. Só que aí nós chegamos no entendimento. A Bíblia diz assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. E eu estou aqui hoje para te dar o conhecimento certo, para você ter uma vida de prosperidade. Não é ficar rico, meus filhos. Não estou falando de ficar rico, até porque eu sou adepto de Agur, filho de Jaque. Para mim, Agur foi muito mais sábio do que Salomão. Está lá no Provérbio 30, ele faz uma oração e diz, não me deixe tão pobre a ponto de envergonhar a Deus, e nem tão rico a ponto de esquecê-lo. Nem todo mundo está preparado para ser rico. A maioria, quando vai ficar rico, se ficar rico, esquece de Deus. Por isso que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no céu. Mas você pode ter uma vida abundante, você pode ter uma casa boa, você pode ter um carro bom, você pode ter um celular bom, você pode ter dinheiro para viagem, para dar o melhor para os teus filhos. Pode. Mas se você não focar da forma certa, você vai fracassar. Talvez o teu casamento ele foi destruído muito antes na tua mente para depois chegar na realidade. Às vezes a desconfiança, o medo, a perseguição, ficar olhando o celular do outro, ficar procurando pulga, ficar procurando piolho em cabeça careca, você fica caçando sarna para se coçar, eu quero ver, eu quero desconfiar, fica olhando, desconfiando. Está criando a traição na tua mente. Você está criando a pobreza, quando você fica falando mal, ai porque é economia, ai porque não sei o quê, ai porque é a culpa do governo, ai porque é a culpa do pastor, ai porque é a culpa não sei de quem, ai porque é a culpa de Deus, você está criando a sua destruição. O farmacêutico Coe, psicólogo, lá na sua simplicidade genial, ele percebeu que a gente só consegue pensar uma coisa de cada vez. Aquilo que você foca o teu pensamento é o que vai acontecer, você molda a tua vida da maneira que você pensa. Ah, então é possível deixar de ser pobre só pensando? Não, não é só pensando, mas pensar é o primeiro caminho de tudo. Antes de realizar qualquer coisa, você precisa pensar. Eu vou numa festa, você pensa na roupa, você pensa como você vai, qual é o transtorno que você vai, da maneira que você vai para depois ir. Pois eu te falo, a tua prosperidade, o teu casamento, a tua vida com Deus está em seus pensamentos. Se você foca naquilo, o que você foca vira realidade. Já ouviu falar no poder da atração? Tudo que você pensa expande. A sua força de vontade às vezes te trai. Você tenta não brigar, mas a mente já imaginou a briga. Você tenta não gastar dinheiro, mas a mente já imaginou a fatura do cartão. Isso é a lei do esforço contrário de Coe, agindo. Quanto mais você se esforça para não pensar em alguma coisa, mais você pensa. Você que está aqui comigo agora, está assistindo, fecha teus olhos agora. Vamos fazer um exercício para você ver. Não pense em um elefante verde. Não pense. Não pense que esse elefante está caminhando na sua frente. Não pense. Não pense que esse elefante está andando e você está olhando para ele. Não pense. Você conseguiu não pensar? Quando você está com fome, você não consegue pensar em comida, é que o teu cérebro, ele aprendeu a eliminar a palavra não. Sabe por quê? Porque quando você era criança, provavelmente você já ouviu mais de 1000 não. Não mexe, não faça, não tolere, não vai, não fica, não. É não, 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 não. O teu cérebro,
ele elimina o não. Então, quando você fala assim, eu não vou ser traído, o teu cérebro repete, eu vou ser traído. Eu não quero ficar pobre, o teu cérebro responde, eu quero ficar pobre. Eu não quero que você faz isso comigo. O outro, ou o teu cérebro, tanto dele quanto o seu, vai entender. Eu quero que você faça isso comigo. Você já parou para pensar que parece que quanto mais você fala com o filho, mais ele faz? Você já parou para pensar? Parece que tudo aquilo que você tinha medo que acontecesse com você, aconteceu? Confirma aí para mim. Você já parou para pensar que parece que o medo que a gente tem, eu morro de medo da minha filha se perder, o que acontece? Eu morro de medo de perder o emprego, o que acontece? Eu morro de medo de perder dinheiro, o que acontece? Eu morro de medo de alguém me enganar, o que acontece? O poder da mente. E qual é o antídoto que Coué criou? A frase da autossugestão, todos os dias, todos sobre os pontos de vista, o que você tem que falar? Aprenda essa frase, todo dia, sobre qualquer ponto de vista. Eu estou cada dia melhor. Hoje eu estou melhor do que antes, do que ontem. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Repita isso como um mantra. Pastor, isso é mágica, isso é feitiço, eu vou te mostrar na Bíblia. Você não vai dizer, não é eu quero melhorar. Não, eu vou melhorar. Não é eu quero ficar rico. Não, é eu vou ficar rico. Não é eu quero um casamento feliz, não, eu vou ter um casamento feliz. Se você não convencer você mesmo, você não vai convencer o mundo espiritual. Ou você não acredita no mundo espiritual? Se você não acredita, aí lascou. Você não acredita na lei do universo. Você não acredita que existem forças que nós não podemos compreender. Vamos lá? O que a Bíblia fala sobre isso? Abre a tua Bíblia aí, lá em Mateus 9, no verso 23, diz assim, tudo é possível ao que crer. É Bíblia. A ciência, o método de Coué, de Coué diz o seguinte, temos que afirmar aquilo que nós queremos. Eu quero um casamento próspero. Eu quero ter prazer no meu casamento. Eu vou ter prazer no meu casamento. Eu vou ter um casamento de felicidade. Eu vou ser fiel. Ao invés de eu ficar pensando, será que a minha esposa vai ser fiel? Eu afirmo, a minha esposa é fiel. Eu sou fiel. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que acredita. Você acredita em você? Você acredita que seu casamento tem chance? Você acredita que seu casamento tem conserto? Você acredita que você vai ter dinheiro para fazer aquilo que você queria? Você acredita que você vai mudar de vida? Você acredita, você diz isso pelo menos 10 vezes por dia. Você acredita que você é a perfeição de Deus? Você acredita que Deus fez você para prosperar, para viver bem, para ter uma vida decente, para viver 100 vezes tanto, já nessa vida e por fim a vida eterna? Conforme está escrito lá no livro de Marcos. Você acredita? Tudo é possível ao que crê. É o mesmo princípio de Coué. Se a sua imaginação, a sua crença estão na mesma sintonia, o universo ou Deus entra em ação. O mundo espiritual, o mundo físico entra em ação. Tiago 1, lá no capítulo 1, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 6, diz o seguinte, peça, porém com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada para o vento e lançada para outra parte. Abre a tua Bíblia aí, Tiago 1, verso 6. Olha se está escrito isso ou não. Olha o poder da mente, olha o poder da autoafirmação. Eu digo quem eu serei. Ei, eu te contei aqui que eu fui criado na rua, eu morei nas ruas, e meus amigos eram ladrão, bandido, assassino, gays, desonesto, era o que tinha na rua, drogados. Eu não me viciei em droga, eu não roubei, eu não matei. E eu dizia todo dia, eu vou construir uma grande família.
Todo dia, quando alguém me perguntava qual que é o seu sonho, ter uma grande família. Quando alguém perguntava o que você quer fazer quando crescer, ter uma grande família. Eu não fazia ideia do que era ter família. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu morava na rua. 16 filhos depois, 27 netos, 34 anos de casado, eu tô aqui para te dizer, funciona. Se você acreditar, você realiza. Peça, mas faça como Tiago diz lá no capítulo 1, no verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Você percebe que a mente dividida é que é dúvida, é que nunca sai do lugar? Você está dando mais crédito para a sua falência imaginária, para o teu fracasso imaginário, para o teu casamento derrotado, do que para a palavra de Deus que promete abundância. Aí você arruma uma desculpa que nós não temos que ter vida boa nesse mundo, que nosso mundo é o nosso tesouro, a nossa vitória está lá. Ei, Marcos, Pedro perguntou para Jesus, o que é que eu ganho de te servir, de te seguir? Eu deixei pai, deixei mulher, deixei barco, deixei tudo para te seguir. O que é que eu ganho, Jesus? E Jesus respondeu, terá 100 vezes tanto de casas, carros, irmãos, família, já nessa vida, com aflições, porque ele não nos prometeu que a vida ia ser fácil, que não ia ter aflição. Inclusive lá em João 16, 33 diz assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, vós também vencerá. E aí Jesus respondeu da seguinte forma, terá 100 vezes tanto já nesta vida e por fim a vida eterna. A vida eterna é só um extra, querido. É só o bônus de tudo. É só a parte maior, é só a fortuna. A riqueza está aqui, a fortuna está lá. Você pode ter um casamento maravilhoso. Entenda uma coisa. Você tem que entender que nós não somos desse mundo, mas nós vivemos nele. É aqui que você pode perder o teu casamento, a tua fé, a tua graça, o teu marido, os teus filhos, o teu emprego. Se você não aprender a caminhar nessa terra, a probabilidade de você não chegar lá é grande. É aqui que você pode se desviar. É aqui que você pode pecar. É aqui que você pode blasfemar. Não é lá não. Ai, pastor, eu leio, oro e jejum. Está assim de gente que ora e jejum igual você. Outro dia uma mulher postou aqui numa live que eu estava fazendo, ela diz assim, ai, pastor, eu orei 20 anos para o meu marido, pelo meu casamento, ele foi embora com a amante. Uai, a Bíblia responde. Deus não escuta a tua oração porque você pede mal. Você não sabe pedir. A Bíblia tem resposta para tudo, querida. Me dá uma tema, me faça uma pergunta e eu te respondo com a Bíblia. Ponto! Você está dando mais crédito e a onda do mar está levando a sua conversa. Você precisa ser rocha. Pastor, como que eu faço então para colocar isso em prática? Eu tento e não consigo. Fica até o final que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar hoje de uma forma bem simples, sem ficar papai. Isso aqui não é um culto, isso aqui não é uma pregação, isso aqui é um estilo de vida. Ei, eu leio a Bíblia, mas eu leio o livro que me ensina a vender. Eu leio outro que me fala sobre avivamento. Eu leio um que fala sobre os sonhos. Eu leio um que me ensina a ser vencedor. Eu leio outro que fala sobre as tentações do rei Salomão. Dinheiro, sexo, poder. Eu leio livro. Eu falo sobre doença. Eu leio sobre doença. Eu leio sobre enriquecer. Quem pensa enriquece. Eu leio livros sobre mulheres, porque eu preciso conhecer as mulheres, porque sou pai de 9 filhas. E sou marido de uma, então eu preciso entender as mulheres. Eu leio livros sobre hábitos. Eu leio livro sobre enriquecer também. Eu leio livros sobre desafios, sobre metas. Eu leio livros sobre homem, como um homem deve se comportar. Eu leio livros sobre segredos da mente milionária. Eu leio livros sobre pai rico e pai pobre. Ei, eu leio livro de tudo quanto é tipo. Mas eu guardo a palavra. Você consegue me entender? E eu quero agora, a parte que interessa, como aplicar a fórmula de Coué, como aplicar a ciência e a fé na tua vida, no seu casamento, imaginando o amor que você não tem. Ei, eu tenho uma coisa que eu digo para minhas alunas lá na academia do casamento. Eu digo para ela, a primeira coisa que você precisa focar
é você imaginar aquilo que você deseja. Você precisa imaginar como você quer ser amada. Você precisa imaginar como você quer ser desejada. E às vezes você tem que falar. Às vezes você tem que falar, tem mulheres, desculpa o que eu vou falar, tem mulheres que não chegam lá quando vai funhanhar com o marido, mas ela não fala. Ela não entende do homem, ela não entende que o comportamento do homem é passivo. O homem não faz sexo por emoção, faz por fazer. É sério. A maioria das mulheres tem emoção, tem sentimento. A mulher não. Então, às vezes, ela chega lá e não vai uma vez, nada. Ei, deixa eu te contar um segredo. É padrão, homem é micro-ondas. 3 minutos, a corrente escapa. 3 batidas no pandeiro, o pagode acaba. 2 puxadas boas no fole, não tem mais forró. A mulher é fogão a lenha. Homem é miojo. 3 minutos tá pronto. Mulher é costela no bafo. Se não pegar de manhã cedo, dar carinho, dizer bom dia, ter um dia bom, mandar uma mensagem, ela demora para pegar fogo. Só que quando pega fogo, meu amigo, é fogão a lenha, não apaga mais não. Só que a mulher também não fala nada pro marido. Ela vai ignorando. Hoje não foi bom, ela não fala nada, amanhã não fala nada, depois não fala nada. Tem mulher que nunca chegou ao orgasmo, pelo amor de Deus. Como é que uma mulher vive casada há 10 anos e não chega pelo menos uma vez por mês no orgasmo? Cara, porque não conversa. Porque não fala. Porque não imagina. Se você, a partir de hoje, você vai falar para o mundo o teu desejo. Você vai falar para Deus a tua vontade. Você vai falar para o teu marido como você quer um homem. Se ele vai te ouvir ou não, é problema dele. Você vai dizer ao universo, você vai dizer para a tua mente, por que você tem que dizer em voz audível? Vou te contar um segredo, que talvez você não percebeu. Lá em Hebreus diz o seguinte, que a fé vem do ouvir. A fé não vem do ler. A fé não vem do ver. A fé não vem de ler a palavra, a fé vem de ouvir a palavra. Já tinham te falado isso? Alguém já tinha te dito isso? Vai ter um monte aí que não vai concordar comigo. Aí vai dizer que é a mesma coisa. Não é. Ouvir, falar e sentir é totalmente diferente. Ver, ouvir, falar são sentidos totalmente diferentes que se complementam. Você quer ter fé? Ouça. Você quer acreditar? Ouça. Por isso que ore em voz alta, para o mundo ouvir, para você ouvir. Fale, profetize na tua vida o que você deseja para você. Olhe dentro do espelho. Ei, eu vou te contar uma coisa. Você pode falar que eu sou feio. Você pode falar que eu sou velho. Você pode falar o que você quiser, que não me interessa. Porque eu fico pelado na frente de um espelho. Eu tenho um espelho no meu quarto que é grandão, pega do teto ao piso. Eu fico pelado na frente dele e olha assim pra mim assim e me namora. Eu falo, cara, como tu é inteligente. Eu falo, cara, como tu é bonito. Cara, como tu é desejado. Como tu é feliz. Cara, como você é o cara mais lindo. Se eu fosse mulher, eu namoraria com você. Eu casaria com você. Pode parecer palhaçada? Eu estou moldando a minha mente para enfrentar os desafios. Aí quando você comenta no meu vídeo dizendo, esse velho nojento, esse velho, quando eu falo alguma coisa que você não gosta, você vem me xingar, não me abate. Porque a minha mente está blindada contra você. A minha mente está blindada contra o teu ódio, contra a tua raiva, contra o teu desespero. Tem gente que me deseja o mal dia e noite. Às vezes eu leio algum comentário, antes eu ficava com ódio, hoje eu olho e dou risada. Deixa pra lá, essa pessoa tá amarga, tadinha. Vou orar por ela. Você tá me entendendo ou não? Você está entendendo essa live? Se você está entendendo essa live, clica aí no aviãozinho, manda mais para 3 pessoas, para ela não cair, para mim concluir esse raciocínio. Eu preciso sair, você precisa sair daqui hoje que você aprendeu. Eu preciso que você entenda que o seu casamento começa. É só isso que vai resolver, pastor? Não, mas sem isso nunca vai resolver. Você vai orar dia e noite, você vai jejuar dia e noite. Gente, tá assim de gente que ora, jejua, vai na igreja e a vida é destruída, o casamento destruído, vive na miséria, vive ferrado. Você está me entendendo?
Você consegue me entender, querida? Você está conseguindo me entender, meu filho? Você está entendendo? Você consegue me entender? Todas as manhãs, acorde e olhe no espelho e repita 20 vezes. Anota aí o que eu vou te falar. Todos os dias, o meu casamento é o melhor casamento do mundo. Eu só recebo no meu casamento amor e respeito. Pastor, mas meu casamento está uma desgraça. Esquece. Se você não falar, ele vai continuar na desgraça. Mas se você falar, quem sabe não começa a mudar? Quem sabe o universo? Quem sabe o universo não conspira a teu favor? Quem sabe os anjos do Senhor não ouvem e vêm a teu encontro? Todos os dias. Pastor, isso é mágica, é simpatia? Pega a tua Bíblia aí. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Manda focar no que é amável e de boa fama. Para você ter seu foco naquilo. Você tem que imaginar seu casamento resolvido. Você tem que imaginar o seu problema financeiro resolvido. Não é pensar na dívida, é pensar em como pagar a dívida. Consegue entender? Ai, meu Deus, eu estou com a dívida e o agiota vai vir atrás. Não! Senhor, como que eu faço para pagar essa dívida? Eu preciso de dinheiro, eu preciso da abundância, eu preciso da prosperidade. É assim. Não é o conflito. Pare de profanar o teu leito. A palavra diz que o leito tem que ser sem mácula. Você deita na cama e começa a chorar. Você deita na cama e começa a reclamar do teu marido que não liga para você, da tua mulher que não faz sexo com você. Você deita na cama e começa a discutir o problema de boleto. Eu tenho um livro que eu falo dos 3 altares da casa. O altar de Deus, o altar da mesa e o altar da cama. Eu ensino que se você não construir esses 3 altares dentro da tua casa, você nunca vai ter prosperidade, você nunca vai vencer os desafios, você vai ter um casamento de merda, seu casamento vai ser agoniante, que você vai dizer, casamento, a maioria na internet, casamento não é para ser feliz. Se quer ser feliz, não casa. Tem até pastor falando isso, pelo amor de Deus. Não, casamento é para você ser feliz. Se não é a felicidade, casamento nos dias de hoje não serve para nada, não serve para fazer filho. E dívida. Desculpa. Casamento tem que ter amizade, tem que ter alegria, tem que ter felicidade, tem que ter prazer. Se tirar felicidade, prazer e alegria do casamento e a felicidade, sobra o quê, criatura? Tem certeza que você é casado? Porque eu sou. Cara, eu já cheguei a ter 3 empregos para sustentar essa cambada toda. Eu já cheguei a ter 12 filhos dentro de casa, morando ao mesmo tempo dos 16 que eu tenho. 12! Eu e a mulher, 14. E eu tinha que pagar água, luz, telefone, roupa, escola, comida, tudo. Eu tinha 3 empregos ao mesmo tempo. Eu era igual aquele Júlio, eu trabalhava 18 horas por dia, eu chegava a dormir no volante de um táxi. Você está entendendo? Aí para o meu casamento não ser feliz, para mim chegar em casa e não ter prazer, para mim chegar em casa e não ter respeito, não ter paz, não ter honra, não ter sexo, vá para o inferno. Eu não quero um casamento que não for assim. Eu não admito que meu casamento não seja o melhor casamento do mundo. Eu não admito que a minha esposa não me dê prazer. Eu não admito que ela não me faça sentir o melhor homem do mundo. Você consegue me entender, meus filhos? Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida está no poder da língua. Você está entendendo? Anota aí, pega aí. Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder das palavras. Usa sua língua para dar vida, para edificar, e não para um atestado de óbito. E como fazer isso no dinheiro? Foco na abundância. Você não tem dinheiro para pagar a conta, mas passa o dia todo dizendo eu sou pobre. É que a crise, é o PT, é o Bolsonaro, é a corrupção do Senado. Vai no seu Facebook, só notícia de desgraça. Você não tem dinheiro, mas só assiste Cidade Alerta. Você só tem notícia ruim na tua página. Você só curte baboseira. E você vem falar para mim que você não tem dinheiro, por quê? Porque você tem uma mente de miséria, você tem uma mente de escassez, você tem uma mente de pobreza. Ponto. E é isso que Coué dizia quando ele dava o remédio.
Ele dizia para a pessoa, olha, eu vou te dar um remédio, mas esse remédio vai te curar. Esse remédio vai te dar uma saúde como você nunca teve. Repete comigo. Aí a pessoa repetia, eu vou tomar esse remédio e vou ser curada. Não falava nem em nome de Jesus, porque não era crente. A maioria das pessoas que ele falava ia embora e nunca mais voltava, a não ser para agradecer. Como que você está falando da sua situação financeira? Como que você se vê no mundo hoje? Ai, meu emprego não presta. Ai, meu emprego, meu patrão me explora. Ai, porque rico só quer o mal. Ai, só é rico quem rouba, quem é desonesto, só político, só não sei o quê. A tua mente é do tamanho de uma ervilha. E você ainda contamina ela com merda. E você quer crescer algum dia na vida? Queridinha, vou te contar uma coisa, um segredo que tem na Bíblia, que diz assim, ó. De Deus não se zomba, está lá em Gálatas. Aquilo que você plantar, você vai colher. olha que coisa. Vou te contar outra, segredinho na Bíblia. A quem tem muito, mais será dado. A quem menos tem, mais será tirado. A Bíblia não tem dó do couro de peão fraco, não. Deus não tem dó de coitadinho, não. Ele já mandou Cristo para morrer na cruz por você. Foi humilhado, cuspiram nele, mataram ele, bateram nele, tiraram o couro dele por você. Para você ficar aí dando uma de coitadinho. Você vive confessando a miséria. Pastor, o que eu faço? A partir de hoje, na parte da finança. Anota aí. Depois, se você quiser, me adiciona. Eu vou dar meu número do WhatsApp. Se você quiser falar comigo depois, se você quiser comprar algum livro meu, eu vivo de vender livro, eu não recebo salário da igreja, eu não recebo salário de ninguém, eu não peço pix para ninguém. Eu tenho livro, eu tenho mais de 12 livros que eu escrevi sobre casamento, sobre prosperidade, sobre sexo no casamento, sobre filhos, sobre finanças, eu tenho. Você me fala o teu problema, eu te falo, ó, esse livro aqui é bom para você. Eu tenho um livro de 20 reais, 30 reais, 50 reais. Se você quiser ser meu aluna, eu tenho um grupo gratuito, você vai entrar lá, você vai ser minha aluna. Eu vou te ensinar tudo sobre casamento, dinheiro e sexo. Deus, casamento e sexo. Tudo que você precisa, que é o que você precisa para ser feliz. Você está entendendo? Você vai repetir todo dia, anota aí. Você vai chegar todo dia e vai dizer assim, o meu dinheiro aumenta todo dia porque eu sou sábio e próspero. Todo dia. Você vai falar a frase do casamento e falar a frase do dinheiro. Ah, pastor, mas isso aí, será que Jesus concorda com isso? Não sei, abra a tua Bíblia aí em Mateus, capítulo 13, no verso 12. Vamos ver o que diz? Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O ter aqui é crença. Aqui está falando de espiritual, mas você pode colocar na tua vida. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Então não dá para separar. Se você não está bem no espiritual, a tua alma adoece. Se você não está bem no corpo, a tua alma ou o teu espírito enfraquece. São três, somos seres tricotômicos que dependemos dos três para viver. Quando você morre, o espírito volta para Deus. A tua alma vai ser salva pelo reconhecimento e a misericórdia de Jesus, pela graça e a misericórdia de Jesus. E o seu corpo volta para a terra. Não tem como perder o espírito e ficar com corpo e alma. Também não tem como perder a alma e ficar com espírito e corpo. Não tem como só ter o corpo e não ter os três. É três, queridinha. Você tem que alimentar os três. E sabe aonde a alma está ligada? Na cognição da mente. A alma é tua mente. A alma é os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas vontades. Se você se vê como pobre, até o pouco que tem vai sumir. É o que diz a Bíblia. Por isso que tem aquele ditado que fala assim, quanto mais rico é. Ontem eu postei um vídeo na minha rede social, está aqui no TikTok e lá no Instagram. O vídeo está nos dois. E eu postei um vídeo onde eu disse, um cara ganhou um caminhão de presente. Um empresário ganhou um caminhão que vale R$1 milhão, um caminhão antigo, o cara restaurou e deu para ele de presente. Aí todo mundo achando um absurdo. Eu já ganhei carro de presente. Mas por que ganha? Porque o rico semeia, a lei da semeadura. Quanto mais você semeia, mais você. Se você não quer entender sobre isso, assista a live de ontem, está lá no YouTube, A Missão do Casamento. A live de ontem eu falo das 4 regras do Tzedakah, que é uma regra de judaica. Você já viu o judeu reclamar? Você já viu o judeu pobre morar na favela? Se tem, é raro. Já viu o judeu pobre
que ele tem? Qual é o segredo da prosperidade judaica? Tzedakah. A míspida, eu não sei falar o nome, a míspida, é que a lei do judaísmo, ela tem uma regra financeira chamada tzedakah. Pesquisa aí, tzedakah. É impossível viver na miséria se você guardar os 4 princípios do tzedakah. Eu falei sobre eles ontem, está gravado lá no YouTube, vai lá, assista. Se você se vê como uma pessoa próspera, o universo te entrega, Deus te entrega. Muda o foco do problema para a solução. Fale sobre a solução. Pastor, e da parte espiritual, como é que eu faço? Você ora, reza, pede paz, mas no segundo seguinte volta a remoer a preocupação. Murmuração. Você sabia que um povo de Deus, escolhido por ele, ficou 40 anos no deserto porque murmurava? Você sabia? O que é murmurar? Reclamar. Quando você murmura, quando você reclama, você está dizendo 2 coisas. Presta atenção. Não, eu não estou falando isso. Tá. Quando você murmura, você está falando 2 coisas. Primeiro, que Deus é fraco, que não resolve o teu problema, que não vai dar conta de resolver o teu problema. Ou que você não acredita em Deus. Qual dos 2 você está dizendo? Quando você reclama do seu casamento, quando você reclama das tuas finanças, quando você reclama da tua vida, quando você reclama de alguém, quando você reclama da vida, você está dizendo 2 coisas, crente. Ou que Deus é fraco e não dá conta de resolver o teu problema, ou que você não acredita nele, que você não acredita na Bíblia. Mesmo que você lê ela todo dia e vai no culto ou na missa, mesmo que você reze o terço não sei quantas vezes, se você está reclamando, é porque você não acredita. Você tem um Deus fraco, frouxo, que você acha que ele não dá conta de nada. Pronto. Você está entendendo? Repita todos os dias. A paz de Deus me guarda. Eu sou um filho amado, guiado pela sabedoria de Deus. Você tem 3 frases para você receber. Ei, mas pastor, e aí o que a Bíblia diz? Não sei. Abre aí a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versos 6 ao 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Você entendeu que quando eu falo algo da ciência, a Bíblia confirma? Você entendeu isso? A paz é uma escolha que você faz ao entregar a ansiedade a Deus. Cauê, o psicólogo, Cauê, né? Não sei falar o nome direito. Ele, na sua forma prática de guardar a mente, ele fazia, mesmo sem conhecer a Bíblia, ele fazia como a Bíblia mente, como a Bíblia manda. Todos esses livros que eu te mostrei, isso aqui é teologia pura. É que tem gente que não vê dessa forma. A lei da atração é teologia pura. Se você quer aprender mais sobre isso, vem para a academia de casamento. Se você quer aprender a ter... Se você me fala o teu problema, me chama no WhatsApp, anota aí meu WhatsApp. 1593. O número 500, 1000. Alguém digita para mim, se você ouviu, digita para mim aqui. Eu vou pedir para alguém aqui. Digita para mim aqui. Digita para mim aqui no comentário 1593 500, que é 500, né? 500, 1000, 1000. Digita para mim para ver se você entendeu. Eu vou fixar teu comentário. Digita para mim. E você que está aí me ouvindo e quiser perguntar qualquer coisa do que nós dizemos, qualquer coisa sobre Deus, casamento ou dinheiro, pergunta. Tá aqui, ó. O ateliê da Valentina, eu vou fixar o meu número, que é para você, se você tiver dúvidas, se você tiver qualquer dúvida, qualquer, pergunte aí, que eu vou te responder. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu maior problema? Deus, dinheiro ou sexo? Presta atenção, sexo não é o ato em si, minha filha. Porque se você é cristã, para fazer sexo, você tem que ter casado. E o casamento, todos os problemas do casamento entram na parte sexual. Todos. Todos os problemas de dinheiro, conta, entram na parte financeira. Todos os problemas espirituais entram na parte de Deus. Então, Deus, sexo, dinheiro. Onde você tem problema? Qual que é a sua dúvida? Qual que é o seu maior desafio hoje?
Eu vou te dar um direcionamento. Você vai entrar lá no WhatsApp e vai me falar, olha, talvez você não quer falar aqui porque você tem vergonha, mas você vai entrar lá no WhatsApp, 1593 500 mil, e alguém, você vai falar lá, quem vai te atender, ou é eu, ou é minha filha, ou é a minha mulher, a pastora Lila. Um dos três vai te atender, certo? Só nós três que atende ali. Você vai falar o seu desafio. Pastor, o meu maior problema hoje... Ah, pastor, eu tenho 1001 problemas. Não. Começa pelo maior de todos, o que você acha que é o maior de todos. Pastor, o meu problema é infidelidade. Eu fui traído. Ou eu traí. Hoje um rapaz me procurou. Pastor, eu traí. Eu traí minha esposa. O que eu faço? Você vai fazer assim, assado. Talvez não é só um conselho. Talvez eu vou te dar algum manual para você ler, alguma apostila para você colocar em prática. Tem exercícios para você fazer na tua casa. Porque só teoria, tem vídeo na internet, tá assim, ó, só teoria. Você lê a Bíblia o tempo todo. Às vezes, pastor, quer dizer que se eu tiver... A Bíblia diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Sim, mas aí o cara vai ler. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Você fala uma frase, ele sabe o capítulo, o versículo. Eu não guardo o número, dificilmente. Às vezes eu sei o que está escrito, mas nem lembro onde está escrito. Ele tem o conhecimento, resolve o problema? Não. Porque falta o quê? Discernimento. O que é discernimento que Deus fala? Discernimento é quando eu tenho o conhecimento. Dá para ter discernimento sem conhecimento? Não dá. Discernimento é eu saber o que está aqui, o que é para mim, o que não é. O que daqui da Bíblia é para o seu casamento? O religioso vai falar, tudo que está aí é para mim. Querida, tem coisa aqui que não é para você. Tem coisa aqui que não é para mim. Tem coisa aqui que não é para você. É só para você saber que não deve fazer. Você precisa ter o discernimento para saber o que é para você e o que não é. Discernimento é ter a pá e a enxada. A pá você joga para lá, deixa quieto. A enxada, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O me é eu. Vou ler diferente. Tudo é lícito, mas nem tudo é para mim. Ponto. E para você, quem decide? Você que decide o que é bom para você. Não sou eu que sou pastor, não é o membro da igreja. Quem tem que saber o que é lícito para você, o que convém para você, é você. Você consegue entender? Bom, então tá bom, pastor. Eu já li a Bíblia, agora eu tenho discernimento. Pronto? Não tá. Falta uma coisa. Prática. E como que eu coloco o que está aqui? Ó? Bom, eu tenho conhecimento, escolhi isso aqui é para mim. Como que eu coloco em prática? Sabedoria de Deus. Só Deus. Deus dá sabedoria para quem não tem conhecimento e discernimento? Não dá. Salomão era jovem, não tinha maturidade, não tinha conhecimento, não tinha muito discernimento. E ele pediu sabedoria para Deus. Deus falou para ele, tudo o que pedir me dá. Olha a pegadinha. Eu fico imaginando, agora é eu falando, sou eu falando, não está na Bíblia não. Eu fico imaginando Deus falou, desgramado, esse cara me pegou agora. Mas já sei. Aí está escrito lá que Deus deu para ele conhecimento, discernimento e sabedoria. Leia aí na tua Bíblia se foi assim ou não foi. Porque não tem como dar sabedoria para quem não sabe. Ai, Senhor, me dê sabedoria para mim salvar meu casamento. Qual o conhecimento que você tem de casamento? Fala para mim aí. Me explica aí, você que é casado, que está vendo essa live agora, me diga qual é a referência de casamento que você tem para sua vida. Qual o curso de casamento que você fez? Qual foi a faculdade de casamento? O que você entende de comportamento humano, de relacionamento, de relação? O que você entende de finanças? O que você entende de ser pai, de mãe? Onde você aprendeu isso? O que você entende de sexo? Onde você aprendeu sobre sexo? Faz o seguinte, não precisa responder não, que você não vai responder mesmo, só me diga uma coisa. Mulheres, você quer um marido igual o pai que você teve ou que não teve? Você quer que seu marido fosse igualzinho ao seu pai? Raramente vai aparecer alguém dizendo que sim. Agora, o homem, se perguntar se ele queria que a mulher dele fosse igual à mãe, claro que ele queria. Lava, passa, cozinha, trata ele pode fazer de tudo que a mãe dele protege. É óbvio que ele queria. Agora eu te pergunto, mulher, você queria ter um marido igual ao seu pai? Responde aí. Queria? Que referência que você tem de casamento? Fala para mim. Nas novelas? Nos livros? No seu trabalho? Na sua igreja? Tá assim de gente divorciada, de gente brigando, com Bíblia debaixo do braço. Na minha igreja tá cheio de gente com problema. Todas as vezes que eu faço curso lá, dou palestra, ensino, eu vejo, depois o povo me procura. Tem coisa que eu nem imagino. Como é que pode? O homem é crente há não sei quantos anos e a vida do casamento dele é uma merda, é uma destruição total. Para de acreditar em Instagram.
Quer saber quem é um homem? Pergunta para a mulher dele, longe dele. Quer saber quem eu sou como marido? Pergunta para a pastora Lila, longe de mim. Porque perto talvez ela não fala. Quer saber como é que eu fui com o pai? Isso eu te falo. Péssimo pai. Eu fui, acho que um dos piores pais que possa existir. Por quê? Eu não aprendi a ser pai, eu não sabia ser pai, e eu trabalhava igual um cavalo, eu tive filho demais, e aí tinha que dar comida, arroz, feijão, roupa, escola, casa. Eu saía de manhã, estava dormindo, eu chegava, estava dormindo. Eu não tive tempo de ensinar meus filhos a andar de bicicleta, a andar de nada, eu não tive, a não ser os mais novos aqui. Então eu fui um péssimo pai. Eu dei presente, eu não dei presença. E presença, presente sem presença? Para eles, quem deu as coisas para eles foi a mãe deles. Eu não dei nada. Embora eu que pagava, mas para eles não dei nada. É a vida. Quer saber se é um bom pai? Pergunta para o filho. Quer saber se é um bom marido? Pergunta para a esposa. Quer saber se é uma boa mulher? Pergunta para o marido. Porque tá assim de gente na igreja. Homem bom, trabalhador, honesto, direito. Tem uns que até mudam a voz na internet e na rua. Oi, tudo bem? Como é que você está? Oh, sim, querida, jamais. Não, você tem razão. Gentil. Em casa é um cavalo. Em casa é um pilantra que maltrata filho, maltrata mulher, trata com casca e tudo. Chega no púlpito, Jesus, amém, aleluia, irmãos, a paz. Oh, que Deus te abençoe, minha querida. Todo mundo ama na igreja. Mas pergunta para a mulher dele quem é ele. Pergunta para a mulher dele no privado, escondidinho, sem ninguém ver. De que adianta ganhar o mundo inteiro? Não é perder sua alma, perder sua dignidade, perder sua família, perder seus filhos, perder sua esposa. De que adianta? Responde para mim. De que adianta? De que adianta? Não adianta nada. Você quer ajuda? Eu vou te ajudar. Ah, pastor, então você é perfeito? Não, meu filho. Eu apenas errei mais do que você e Deus teve misericórdia de me manter vivo para estar aqui hoje te ensinando. Talvez tudo que eu falei aqui foi o que eu fui um dia. Eu fui. Quando eu faço assim, tem 3 dedos apontando para mim, tá vendo? Você tá entendendo? Quando eu mostro para você, tem 3 dedos aqui mostrando para mim. Quando eu prego para você, a palavra já está aqui, ó. Ela já serviu para mim. E eu tenho uma dificuldade até para pregar, tá na internet, porque eu tenho filho demais. Se eu falar alguma coisa, eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho mais velho, eu tenho um filho mais nova, eu tenho filho de tudo quanto é tipo. São 16 no total, sem contar os netos, 27 netos. Então se eu disser aqui para você assim, ai, a minha vida inteira eu fui um bom marido. Mentira! Eu já fracassei em 3 casamentos, eu já fiz 3 mulheres de trouxa. Sério. Traí, enganei. Eu já envolvi com prostituição, já envolvi com droga, já fiz um monte de coisa errada. E não adianta eu mentir, porque a minha família me conhece. Eu vou enganar você. Aí eu vou enganar a minha família? Não vou. Aí eu tenho 27 netos, tá tudo aí na internet. Eu tenho 16 filhos. Mas eu estou tentando melhorar há 34 anos nesse casamento. O dia que eu entendi que o problema não era a minha mulher. O problema não era a mulher que me traiu. Teve mulher que me traiu? Teve. Mas o problema não era ela, o problema era eu. Quando eu comecei a orar assim, Senhor, eu não quero que o Senhor prepare uma mulher perfeita. Eu não quero uma princesa, eu quero que o Senhor me transforme num homem de verdade. Num marido excelente, num amante para a mulher que for fim comigo. Quando eu comecei a pedir para Deus mudar a mim, eu conheci a pastora Lila e hoje a gente está há 34 anos juntos. Desafios, problemas, aflições, mas estamos juntos. Eu e ela tá aqui te ajudando. Se você for lá no grupo, precisar dela, se você tiver for mulher e precisar falar sobre filho de outro casamento, ela sabe, porque eu trouxe para ela. Quando eu casei com a pastora Lila, eu trouxe 4 filhos para ela cuidar, eu já tinha 4. Ela sabe o que é filho de outro casamento, ela vai te ensinar como é que lida com isso. Ela vai te ensinar sobre adultério, sobre prostituição. Ela já viveu na prostituição. Eu também. Ela foi mandada embora. Eu vou te contar uma pequena história da Lila. A Lila com 15 anos. Ela era crente. O pai dela era pastor, daqueles bem antigo, daqueles bem radical, que não podia cortar cabelo, não podia cortar cabelo, não podia nada. Ela não podia nem ver televisão. E aí, o pai dela trabalhava numa roça, lá em Peixoto de Azevedo. E uma das pessoas da
conhecido ali do círculo familiar abusou dela sexualmente, estuprou ela, sério. E ele ameaçou, falou, se você contar pro teu pai e pra tua mãe, ela tinha 15 anos. Se você contar pro teu pai e pra tua mãe, eu mato o teu pai e mato a tua mãe. Certo? Ela entrou em desespero, chegou em casa toda ensanguentada, toda rasgada. O que que aconteceu? Eu não sou mais crente. Porque naquela época, se uma moça se perdesse, não era mais crente. O pai dela pressionou, você vai me contar quem fez, não posso, não vou. Bateram nela. Ei, vou te contar um segredo. Como que era a criação dela? A minha esposa, desde 16, desde 15 anos, ela não tem todos esses dentes da boca, ela não tem, porque ela perdeu com pancada de panela. Certo? Hoje ela tem porque ela usa implante. Mas eu conheci ela, ela usava dentadura com 17 anos. Você está entendendo? E aí jogaram ela na rua. O que você acha com a menina com o cabelo abaixo do joelho, usando manga aqui, saia longa, nunca viu uma televisão, com 15 anos ser jogada na rua, porque já que ela não quis falar, é porque ela não prestava. Aí perguntaram para ela, é porque você não quer falar porque você saiu com um homem casado? Ela na hora falou, foi, um homem casado. Ele tinha filho? Ela, tinha. Então aqui você não fica, porque na minha casa não fica vagabunda. E jogou ela na rua. Quando eu conheci ela, o que você acha que na rua vai ter? Prostituição, droga, só isso que tem na rua, filha. Não tem outra coisa. Não tem. E foi lá nesse mundo que eu conheci ela. Duas pessoas erradas, perdidas, sofridas. Olha para os meus filhos hoje. Olha para os nossos filhos hoje. Olha para a vida deles. Olha o que nós construímos. Em nome de Jesus. Será que eu sei falar sobre casamento? Será que eu fui treinado na forja de Deus para falar sobre relacionamento, sobre ser marido, sobre ser pai, sobre ser alguém? Será que eu sei? Se você acha que eu sei, vem ser minha aluna. Eu não estou aqui para te vender curso. Não quero te vender curso. Eu estou aqui para te ensinar a ter um casamento de verdade. Eu estou aqui para te ensinar a prosperar sem deixar Deus de lado. Eu estou aqui para te ensinar a caminhar nessa terra. Eu não estou aqui para te levar para o céu. Eu não vou ter palavra para te levar para o céu. Eu não vou dizer que você vai para o inferno. Eu não prego inferno, eu não prego céu. Eu prego a terra. Salmo 115 diz que o céu é do Senhor e os teus anjos, a terra ele deu ao homem. E quando ele deu a terra ao homem, ele disse para Adão, cuida, domine sobre todas as coisas, não sobre pessoa. Eu estou aqui para te ensinar a dominar sobre todas as coisas, a viver nessa terra. E eu tenho certeza que se você souber viver aqui com os princípios de Deus, o céu é só consequência. Não precisa de eu pregar para você. Não precisa de eu falar para você. Não precisa de eu te ameaçar com o inferno. Não precisa de eu te ameaçar que você vai. Não precisa. Não precisa. Você quer ser minha aluna? Quer ser meu aluno? Entra aí, 1593-500.000. É o número do telefone. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui para fixar ele aqui para você entrar. Ó, tá aqui, ó. Entra aí. 1593-500.000. Você vai me falar o seu desafio. Qual que é o seu maior problema hoje? Qual que é o seu maior problema hoje? Eu vou te falar, faz assim, assim, sem enrolação. Sem curso de não sei quantos vídeos. Não, eu vou te falar, ó, assim, você vai fazer isso e isso todo dia. Ah, é só uma vez? Não, você vai entrar no grupo, eu vou ficar... Se você ficar lá no grupo enquanto eu viver, você está lá comigo enquanto eu viver. Pastor, você tem 10 livros, eu como aluno posso ler os 10. O quanto você quiser, eu ainda te recomendo os outros. Ainda te ensino ainda. Teve dúvida? Me pergunta, eu vou estar lá. Eu e minha família vai estar lá para ajudar você a construir a sua. O que eu tenho que fazer? Só comprar meu livro. Compra um, compra dois, três, o que você precisar. Só isso. Vou te cobrar consultoria? Não. A não ser que você queira. Fala assim, não, eu quero particular, só com o senhor, eu quero que o senhor me acompanhe. Pega na minha mão, me dá uma mentoria mesmo ali. Aí é outra história, nós vamos conversar. Mas você não tem dinheiro? Não tem problema não, vem. O que Deus me deu de graça, eu vou te dar de graça. Amém? Tem dúvida aí, querida? Quer perguntar alguma coisa? Use o chat. Vou me despedindo aqui do YouTube, para o vídeo não ficar muito grande. Se você que está aqui no YouTube me assistindo, você tem alguma dúvida, você quer aprender sobre Deus,
sexo e dinheiro. Eu vou te ensinar. Amém? Que Deus te abençoe.